Bom dia, aposentado. Hoje é 4 de agosto de 2025 e esse vídeo é especialmente importante para você que está aguardando a tão esperada decisão sobre a revisão da vida toda. Com o fim do recesso do Supremo Tribunal Federal, os prazos voltam a correr e as movimentações voltaram a ganhar força, o que significa que o destino da revisão pode ser decidido a qualquer momento. A notícia mais urgente que você precisa entender com clareza é que tudo agora depende de um único passo estratégico dentro do STF, o pedido de destaque. Esse pedido tem o poder de mudar completamente o cenário. Ele pode tirar o julgamento do plenário virtual, onde os ministros simplesmente depositam seus votos de forma fria e sem discussão, e levá-lo ao plenário físico, onde os votos são debatidos cara a cara, onde os advogados podem sustentar oralmente os argumentos, principalmente, onde a sociedade pode exercer sua pressão legítima, acompanhando os ministros ao vivo, vendo seus posicionamentos de maneira transparente. E por que isso é tão importante? Porque estamos vivendo um ataque direto à segurança jurídica, algo que deveria ser sagrado no nosso país. Estamos falando de aposentados que confiaram numa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi proferida em dezembro de 2022, que reconheceram ali a sua chance de rever o valor da aposentadoria, organizaram sua documentação, entraram com processo, fizeram tudo certo e agora correm o risco de serem punidos por terem confiado na justiça. Isso é um absurdo. Por isso, eu peço que você já deixe seu comentário aqui embaixo com a frase "revisão da vida toda já", para mostrar que estamos unidos, atentos e que não vamos aceitar calados esse tipo de injustiça. Cada comentário é como um voto de confiança no seu próprio direito, e também é um recado claro para quem pensa que pode virar as costas para o povo sem consequências. Vamos entender melhor o cenário atual. O que está sendo julgado neste momento não é mais o mérito da revisão da vida toda. Isso já foi decidido lá atrás, em favor dos aposentados. O que o STF está julgando agora é um recurso chamado embargos de declaração. Esse recurso foi apresentado pelo INSS, e não para discutir se a revisão é justa ou não, mas para tentar limitar os efeitos da decisão favorável que foi dada anteriormente. Em resumo, o INSS perdeu a batalha principal, mas agora tenta esvaziar essa vitória dos aposentados nos bastidores, argumentando que a decisão não deve valer para todo mundo, que só alguns poucos têm direito, que a mudança de entendimento posterior deve retroagir e anular tudo o que foi conquistado. Isso se chama modulação de efeitos. E é uma das manobras mais perigosas que já vimos contra os segurados. O julgamento desses embargos começou no plenário virtual e logo se mostrou extremamente preocupante. O placar, até o momento em que a ministra Carmen Lúcia pediu vista, está em 4 votos contra os aposentados e apenas 2 a favor. Entre os que votaram contra, está o próprio relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que mudou seu entendimento anterior e agora passou a defender que a decisão do STF em outro processo, o das ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, prevaleça e retroaja para anular o direito já reconhecido no tema 112. Ele foi seguido por Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e pelo então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Esse grupo basicamente está dizendo que uma nova decisão do Supremo pode apagar uma anterior, mesmo que esta tenha sido considerada definitiva. Isso é um completo desrespeito à estabilidade do direito. Do outro lado, defendendo a segurança jurídica, temos os votos dos ministros André Mendonça e Rosa Weber. Rosa Weber votou antes de sua aposentadoria e seu voto permanece válido. Já o ministro André Mendonça apresentou um voto técnico, firme, bem fundamentado, em defesa da boa-fé do cidadão que confiou na justiça. Ele foi claro ao dizer que quem entrou com o processo antes da mudança de entendimento ocorrida em março de 2024 não pode ser prejudicado. Que essas pessoas confiaram em uma decisão definitiva e não podem ser punidas por isso. É esse o debate que está acontecendo agora. E o voto da ministra Carmen Lúcia é o próximo da fila. Ela pediu mais tempo para analisar o caso, o que interrompeu o julgamento. Esse pedido de vista suspendeu temporariamente a votação, mas agora, com o fim do recesso, o prazo de 90 dias para ela devolver o processo voltou a correr. Isso significa que até outubro o julgamento será retomado, com ou sem o voto dela. A publicação da ata de julgamento no final de julho confirma que o processo está vivo e pronto para ser retomado a qualquer momento. E o que pode acontecer a partir daqui?
Temos alguns cenários possíveis. Se a ministra Carmen Lúcia votar a favor dos aposentados, como fez no julgamento do mérito, o placar ficaria 4-3, ainda uma derrota, mas com margem menor. Isso poderia gerar reflexão em outros ministros. No entanto, ainda faltam votar os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Nunes Marques, que têm histórico de votações mais alinhado ao INSS em temas previdenciários. Se os três seguirem o relator, o placar pode chegar a 7-3, praticamente enterrando a revisão. Mas ainda há esperança. Porque os votos podem ser revistos antes da proclamação do resultado. E porque, principalmente, existe a possibilidade do julgamento ser retirado do plenário virtual e levado ao plenário físico. E é aqui que entra a importância do pedido de destaque. Qualquer ministro pode fazer esse pedido. E se isso acontecer, o caso sai do ambiente virtual e passa a ser debatido presencialmente, com sustentações orais dos advogados, com exposição pública dos argumentos, com imprensa cobrindo, com sociedade pressionando. Isso muda completamente a dinâmica. Porque é no calor do debate que alguns ministros podem mudar de posição. É ali que se cria a chance real de virar votos. E temos um fato novo que pode ser decisivo: a mudança da presidência do STF. A partir de setembro, o ministro Edson Fachin assume a presidência da Corte. Ele já votou a favor da revisão da vida toda no mérito e é visto como alguém mais sensível às causas sociais. E o presidente do STF tem poder sobre a pauta. Pode decidir quando um processo será julgado e, principalmente, pode criar condições para que o julgamento ocorra no plenário físico. Essa mudança de presidência pode ser a chave para garantir que esse pedido de destaque aconteça e que os aposentados tenham uma última chance real de reverter esse cenário. E por que essa mudança é tão importante? Porque quando um processo está no plenário físico, tudo ganha outra dimensão. Não existe mais aquele silêncio do sistema eletrônico em que os votos são depositados como se fosse um e-mail. No julgamento presencial, os ministros são confrontados com os rostos das pessoas, com os argumentos ao vivo, com o impacto real que suas decisões têm na vida de milhões de brasileiros. A presença da imprensa, das associações, dos advogados, do público, tudo isso contribui para uma atmosfera mais transparente e mais difícil de se ignorar. E não estamos falando apenas de aposentados. Estamos falando de mães, pais, avós, pessoas que sustentam famílias inteiras com sua aposentadoria. Gente que trabalhou duro, que pagou cada carnê, que contribuiu mês após mês confiando que teria uma velhice tranquila, com dignidade. Essa decisão do Supremo impacta diretamente essas pessoas. E o que está em jogo não é apenas um cálculo, um valor a mais na aposentadoria. O que está em jogo é a confiança da população na justiça. Porque imagine a seguinte situação: o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão definitiva dizendo que você tem direito à revisão da vida toda. Você confia, entra com o processo, gasta com advogado, busca documentos antigos, organiza tudo. E aí, depois de tudo isso, o mesmo Supremo, num processo diferente, diz que a decisão anterior não vale mais. Como pode? Como fica a sua confiança na justiça? É esse o debate que está sendo feito agora no STF. É esse o perigo da modulação de efeitos que o INSS tenta impor. Eles querem que a nova decisão, contrária à revisão da vida toda, retroaja no tempo e atinja inclusive quem já entrou com ação baseado na decisão anterior. Isso é um ataque frontal à segurança jurídica. E quando a segurança jurídica é abalada, todo o país sofre. Porque sem segurança jurídica, ninguém mais sabe o que vale e o que não vale. É como construir uma casa com base numa licença e depois ser obrigado a derrubá-la porque mudaram a regra. Isso não é justiça. Isso é instabilidade. E instabilidade não combina com o direito. Por isso, a esperança agora está nas mãos de alguns poucos ministros que ainda não votaram ou que podem mudar seu voto. E principalmente na possibilidade de levar esse julgamento para o plenário físico, onde a verdade pode aparecer com mais força, onde os olhos dos ministros vão se encontrar com os olhos dos cidadãos, onde as palavras têm peso real e não apenas digital. Agora você deve estar se perguntando: o que eu posso fazer diante disso tudo? E eu te respondo com toda sinceridade. A primeira coisa que você pode e deve fazer é se informar.
Não deixe que decisões que afetam diretamente sua vida passem sem que você saiba. Acompanhe, pergunte, questione, esteja presente mesmo que virtualmente. A segunda coisa é mobilizar. Compartilhe este vídeo com outros aposentados, com sua família, com vizinhos, com quem está passando pelas mesmas dificuldades. Essa decisão não diz respeito apenas a quem entrou com a ação. Diz respeito ao tipo de país que queremos construir. Um país que respeita as decisões judiciais ou um país onde até o Supremo muda de ideia de uma hora para outra sem pensar nas consequências. E a terceira coisa, e talvez a mais importante, se você tem um processo da revisão da vida toda, acompanhe a situação dele com atenção. Acesse o site do Tribunal Regional Federal da sua região, digite seu CPF e veja se o processo está suspenso, ativo, arquivado ou se houve algum tipo de movimentação. Essa atitude simples pode fazer toda a diferença. Se o julgamento for favorável, mesmo que apenas para quem já entrou com a ação, os processos ativos voltarão a tramitar. Mas se você deixou o processo ser arquivado ou não recorreu de uma decisão negativa, pode perder esse direito para sempre. E se você ainda não entrou com a ação, não significa que está tudo perdido. Caso o STF reconheça a revisão para um grupo específico de aposentados, você pode verificar se ainda está dentro do prazo de decadência e reunir os documentos para entrar com o pedido quanto antes. Mas lembre-se, não tome decisões precipitadas, procure orientação qualificada, consulte profissionais de confiança, evite promessas milagrosas. A gente sabe que tem muito espertinho por aí que se aproveita do desespero dos aposentados para cobrar caro, empurrar ação sem viabilidade, ou prometer o que não pode cumprir. Fique atento. Cuide do seu direito com responsabilidade. E mais do que isso, compartilhe o que você aprende com os outros. Nós temos uma missão coletiva de levar essa informação adiante, de não deixar que o silêncio se instale, de lembrar a todos que a aposentadoria é direito, não favor. Você trabalhou por isso. Você pagou por isso. Você merece respeito. E é por isso que a gente não vai parar de falar sobre esse tema até que a justiça seja feita. Essa decisão do STF pode ser um divisor de águas. Pode representar o fim de um ciclo de insegurança e o começo de uma nova era de respeito aos direitos dos aposentados. Mas para isso, precisamos continuar acompanhando cada passo, cobrando, pressionando, discutindo. A nossa voz pode não estar no plenário, mas ela está aqui. E quanto mais alta ela for, mais difícil será ignorá-la. Se você chegou até aqui neste vídeo, comenta aqui embaixo com a frase, segurança jurídica é meu direito. E se quiser, compartilhe um pouco da sua história. Onde você trabalhou? Quando se aposentou? Já entrou com a revisão? Está esperando decisão? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E seu depoimento é uma prova viva de que os aposentados merecem mais. Aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar recebendo essas informações fundamentais que podem mudar sua vida. Aqui a gente fala com verdade, com empatia e com compromisso. Ninguém solta a mão de ninguém. E juntos, vamos continuar lutando até o fim. Agora que você já entendeu todo o cenário que envolve o julgamento da revisão da vida toda, a importância do pedido de destaque, os riscos da modulação de efeitos e as jogadas de bastidor que estão sendo feitas para esvaziar o seu direito, é hora de falar com clareza sobre o que isso representa para você, aposentado ou pensionista, que trabalhou por décadas acreditando na força da contribuição mensal, confiando nas promessas do governo e da Constituição. O que está acontecendo hoje é mais do que uma disputa jurídica. É um teste para o nosso sistema de justiça, uma prova de fogo para a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Porque quando o próprio STF reconhece um direito, como reconheceu em dezembro de 2022, e depois, pouco tempo depois, diz que esse mesmo direito não vale mais, o que se quebra não é apenas o direito em si, mas a confiança do cidadão no Estado. E isso tem um peso gigantesco, que vai muito além dos aposentados. Empresas, investidores, cidadãos comuns passam a olhar para o sistema de justiça com desconfiança. Se uma decisão do Supremo não é definitiva, então nada mais é seguro. Nenhum contrato é firme. Nenhum planejamento é confiável.
O que se está tentando fazer agora é uma espécie de reescrita retroativa da realidade. Um revisionismo judicial que diz que o que foi decidido com todos os ritos legais, com votos publicados, com repercussão geral reconhecida, não vale mais por causa de um novo entendimento. E isso é perigoso. Porque abre a porta para todo tipo de instabilidade. É por isso que a tese da modulação de efeitos, defendida pelo INSS, é tão grave. Eles querem que a nova decisão do Supremo, proferida em março de 2024 nas ADs 2110 e 2111, passe por cima da decisão anterior que já havia reconhecido o direito dos aposentados. E mais do que isso, querem que essa nova decisão anule inclusive os processos em andamento que foram ajuizados com base na decisão de 2022. Ou seja, querem apagar da história uma decisão final do STF. Isso não é apenas injusto. Isso é perigoso para todo o país. Por isso, se você tem um processo da revisão da vida toda suspenso na Justiça, precisa ficar atento. Se o julgamento terminar com uma decisão favorável, mesmo que limitada aos processos anteriores a março de 2024, o seu processo pode voltar a tramitar e você pode conquistar o direito de ter seu benefício recalculado. Isso pode significar um aumento de R$300, R$400, R$500 por mês, dependendo da sua situação, além de atrasados que podem chegar a dezenas de milhares de reais. Mas se a decisão for negativa, e se os ministros decidirem que a nova interpretação deve anular a anterior para todos, seu processo poderá ser encerrado, arquivado e você não terá mais como lutar por esse direito. E existe ainda um risco ainda maior. Para aqueles que já ganharam a revisão, já estão recebendo o valor corrigido, existe a possibilidade cruel de que o INSS peça a devolução dos valores pagos. Isso mesmo. Um aposentado que já passou por todo o processo, que já teve o direito reconhecido por decisão judicial, pode ser cobrado a devolver o que recebeu de boa-fé. Isso seria a expressão máxima da injustiça. Além de perder o direito, a pessoa ainda ficaria com uma dívida com o próprio governo. É por isso que essa luta é tão urgente. Porque o que está em jogo não é apenas uma revisão. É o respeito à história de milhões de trabalhadores. É o reconhecimento de que o direito não pode ser uma armadilha. Que a lei não pode funcionar como uma isca, levando o cidadão a agir e depois punindo por isso. O direito tem que ser um porto seguro. Tem que ser previsível, estável, confiável. E é isso que os votos do ministro André Mendonça e da ministra Rosa Weber tentaram defender. Eles foram firmes ao dizer que quem entrou com a ação antes da mudança de entendimento em março de 2024 tem sim direito adquirido, tem sim confiança legítima, tem sim o respaldo do que foi decidido pela mais alta corte do país. E agora, tudo depende de como os outros ministros vão interpretar essa situação. Como vão olhar para esses brasileiros que agiram corretamente, que confiaram no Estado, que apenas buscaram o que lhes era de direito? Vai depender também da postura do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin, que já mostrou alinhamento com a causa dos aposentados e pode sim intervir de forma positiva, pautando o julgamento no plenário físico, dando espaço para o debate público, para os advogados se manifestarem, para que os votos sejam proferidos com plena consciência do impacto que terão. E isso pode mudar tudo. Porque num ambiente de debate, de exposição, de argumentação real, a verdade costuma aparecer com mais força. E a verdade é que punir quem agiu com base em decisão do Supremo é um contrassenso, uma contradição inaceitável. É tratar o cidadão como inimigo e não como titular de direitos. E para que isso não aconteça, precisamos manter a mobilização. Precisamos comentar, compartilhar, marcar os ministros nas redes sociais, cobrar as entidades, pressionar com respeito, com firmeza, com união. Essa é a hora de mostrar que os aposentados têm voz, que não estão dormindo, que não vão aceitar passivamente que um direito conquistado seja jogado fora como se fosse um papel sem valor. Você que está assistindo a este vídeo pode fazer a diferença. Escreva aqui nos comentários: não aceito retrocesso nos meus direitos. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração de luta, de dignidade, de consciência. E compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Com seus grupos de aposentados, com seus amigos, com sua família. Porque se essa decisão passar em silêncio, ela vai abrir um precedente perigoso.
E amanhã, qualquer outro direito pode ser colocado em risco. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui a gente informa com seriedade, com clareza, com empatia. Aqui a gente não desiste de lutar por você. E se você já é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Porque nos próximos dias, qualquer movimentação no STF pode mudar tudo. Vamos acompanhar, juntos, cada passo dessa história. Porque a revisão da vida toda não é apenas uma pauta jurídica. É uma questão de justiça social, de respeito, de humanidade. Um forte abraço. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.